eu gostaria de agradecer imensamente o carinho com o qual os professores Sérgio Paulo e Alexandre Veronese atenderam o convite para participar desse evento. São professores com extrema experiência na área da administração pública e que vão passar suas experiências para a gente. O professor Sérgio Paulo, além de procurador-geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, também é doutorando em Direito Público na área Estado Social, Constituição e Pobreza na Faculdade de Coimbra, mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro, além de já ter lecionado em diversas instituições do ensino, como o FRJ, o ERJ, EMERGE, Centro Universitário La Salle, Escola de Contas do TCRJ, Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. O professor Alexandre Veronese é doutor em Sociologia pela UERJ, mestre em Sociologia pela UF e professor da UNB. Foi professor da UF, trabalhou no Instituto de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. É coordenador do GTEL da UNB, Grupo de Estudos de Direito às Telecomunicações, pesquisador associado do CECOM, UNB, Centro de Política, Direito, Tecnologia e Economia da Comunicação, pesquisador da União Europeia da Universidade do Minho, onde colabora com pesquisas sobre o mercado único digital e a inteligência artificial. Mais uma vez, agradeço imensamente aos professores e a todos os organizadores do evento, aos colaboradores, e dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Agradeço também a participação de todos que estão nos assistindo e dizer que sintam-se à vontade para encaminhar perguntas aos professores, que serão respondidas ao final de cada apresentação. Então, vou passar primeiramente a palavra ao professor Sérgio Paulo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer que é uma honra para mim ter sido convidado para participar desse seminário, dividir a mesa com a professora Maristela Tavares, lá do TCE, com o professor Alexandre Veronese, e o que me deixou muito feliz foi de participar de um seminário que se propõe a pensar o direito a partir da prática do direito, e não a partir dos livros. Então, o que eu vou procurar apresentar aqui a vocês não é a minha visão, não é? Eu leciono Direito Constitucional, não é a minha visão do TCE como professor de Direito Constitucional, mas é a minha visão do TCE como procurador do Ministério Público de Contas. Esse aqui é o meu objetivo. Vou pedir até algumas licenças para fazer uso até de algumas expressões que são imprecisas tecnicamente, mas que talvez militem em favor de uma maior clareza na exposição. Então, eu pensei de nós dividirmos esse nosso diálogo aqui em duas grandes partes. Na primeira, eu gostaria de apresentar para os senhores o sistema Tribunal de Contas, como ele é estruturado, e também refletir acerca de algumas carências e necessidades de aprimoramento que ele, porventura, tenha. Pelo menos na minha visão, algumas existem. E num segundo momento, numa segunda parte, nós abordarmos aqui como se dá o processo de controle externo. Quais são as etapas, as dificuldades práticas que existem ao longo desse processo de controle externo. Então, como eu sei que o sistema de controle externo ele é bem menos conhecido do que o sistema judicial, por assim dizer, eu vou começar aqui fazendo essa apresentação. Maristela, me desculpe, que ela certamente já conhece tudo a esse respeito, mas para nós podermos nos situar um pouquinho nessa questão aqui do Tribunal de Contas. Não é? Então, vamos lá. O Tribunal de Contas, o nosso sistema de controle externo, melhor dizendo, ele se apresenta na Constituição disciplinado entre os artigos 70 a 75. Mas a primeira pergunta que a gente tem que fazer, e aqui sobre o que nós temos que refletir inicialmente, é justamente o que é essa função de controle externo. Qual é o objetivo da função de controle externo? Primeiramente, e isso é uma questão histórica, o controle externo
é uma função tipicamente legislativa. O controle externo é uma função tipicamente legislativa. E ela tem por objetivo fiscalizar a boa gestão da coisa pública. Então, quando um órgão de controle externo ele fiscaliza, o seu objetivo é verificar se o dinheiro público ele está sendo usado de uma forma legal, legítima e econômica, ou seja, se ele está sendo usado de acordo com a lei, está sendo usado de acordo com o interesse público e ele está sendo usado de uma forma zelosa, sem gastos excessivos ou desnecessários. Esse controle externo ele exerce uma fiscalização quanto a vários aspectos, né? E a Constituição os enumera. São os aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. A titularidade da função de controle externo é atribuída pelo Poder Constituinte ao Legislativo. E algumas pessoas, às vezes, causa uma certa estranheza. Ué, mas o Legislativo vai fiscalizar o emprego dos recursos públicos, não é? Mas se a gente lembrar que, na verdade, os recursos públicos são os recursos dos cidadãos que são usados para custear o funcionamento da máquina estatal, da máquina pública, nada mais natural que os representantes do povo titularizarem essa função de controle externo, Mas ainda aí duas coisas que eu gostaria de destacar nessa parte introdutória. Primeiro por que o controle é chamado de controle externo? Porque ele é exercido por um órgão que não faz parte da estrutura do poder daquele órgão ou entidade que está sendo fiscalizado. Então, vejam, nós temos um órgão de fora que fiscaliza o correto emprego dos recursos públicos por um órgão de outro poder. Essa é a regra geral. E por isso que ele é chamado de controle externo. E a segunda questão que eu gostaria de destacar é a seguinte: muita gente pensa que o sistema de controle externo ele incide apenas em relação a órgãos e entidades públicas. Só que não. Na verdade, o que atrai essa fiscalização do controle externo é a natureza pública dos recursos envolvidos. Então, se nós estamos diante de uma entidade de natureza privada que faz uso do dinheiro público para uma determinada finalidade de interesse público ou social, essa entidade também está sujeita a essa fiscalização exercida pelo controle externo. Tá certo? Vejam, o titular da função de controle externo é o Legislativo. Então, no âmbito federal, é o Congresso Nacional. No âmbito dos estados, a Assembleia Legislativa. No âmbito dos municípios, a Câmara de Vereadores. Mas o Constituinte previu um órgão auxiliar que irá desempenhar também essa função de controle externo. E aí nós chegamos ao nosso Tribunal de Contas. Ele é um órgão autônomo que auxilia o Legislativo no exercício dessa função de controle externo. Só que a gente, às vezes, pensa que, por ser um órgão auxiliar, o Tribunal de Contas ele está sujeito, ele está submetido ao Legislativo, ou sempre que ele exerce a função de controle externo, ele teria que se submeter ou submeter as suas decisões ao controle legislativo. Mas não foi esse o modelo adotado pelo nosso Constituinte. Ele, no artigo 71, ele enumerou uma série de atribuições, uma série de competências do Tribunal de Contas que ele exerce por si só. São matérias atinentes ao controle externo em que a primeira e a última palavra é do Tribunal de Contas, sem qualquer intervenção do Poder Legislativo, né? O que reforça até a autonomia desse Tribunal de Contas. Há só duas exceções ali no artigo 71 em relação a isso, em que se conjuga a participação do Tribunal de Contas com a participação do órgão do Poder Legislativo. Quais são essas duas exceções? Primeiro,
são, no caso de prestações de contas do chefe do Poder Executivo, tanto, né, por recente jurisprudência do STF, tanto as contas de governo quanto as contas de gestão, em que o Tribunal de Contas emite um parecer prévio e o julgamento é feito pela Casa Legislativa, como em relação à sustação dos contratos administrativos, cuja competência para determiná-la é, em regra, do Poder Legislativo. Bem, mas até aqui eu acho que eu falei algo que está na Constituição e que muitos livros, né, de direito constitucional eles podem já exibir, ou livros de direito financeiro já podem trazer. Mas eu queria descer um degrau nesse nível de abstração, daquilo que nós estamos conversando aqui, para falar um pouquinho da estrutura interna do Tribunal de Contas, para a gente entender um pouquinho como é que o Tribunal de Contas ele funciona na prática, né? E aí eu vou começar a usar a primeira expressão assim, com uma imprecisão técnica, né? O Tribunal de Contas ele tem 3 instâncias, né? Instância não é bem isso, mas vamos usar essa terminologia aqui. Ele possui 3 instâncias. Ele possui o corpo instrutivo ou corpo técnico, o Ministério Público de Contas e o corpo deliberativo, o plenário do tribunal. Então, vamos passar aí, em linhas gerais, para tratar o que cada um desses órgãos ele realiza no âmbito do Tribunal de Contas. Então, vamos começar aí com o corpo técnico do tribunal, como eu já disse antes, é também conhecido como corpo instrutivo, e no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, ele é estruturado em uma Secretaria-Geral de Controle Externo. Essa Secretaria-Geral de Controle Externo, por sua vez, é organizada por meio de subsecretarias e coordenadorias. Bem, esse corpo instrutivo do TCE é dito que ele é o coração do Tribunal de Contas. Por quê? Porque é nele que se encontram funcionários de carreira, concursados e que possuem especialização nas áreas afins à atividade de controle exercida pelo Tribunal de Contas. Então, no corpo instrutivo do TCE, nós encontramos profissionais do direito, nós encontramos profissionais das ciências contábeis, nós encontramos profissionais da economia, engenheiros, profissionais da área de saúde, enfim, uma gama de servidores especializados. E é esse corpo instrutivo do TCE que, em um primeiro momento, procede ao exame técnico das questões que são submetidas ao Tribunal de Contas do Estado. Vamos aqui tomar aí os tribunais de contas em geral. Então, vejam, quando chega um ato ao tribunal, ou um contrato, ou um convênio, normalmente quem vai fazer essa análise em um primeiro momento, é uma análise que é chamada de relatório, é esse corpo instrutivo. Então, ele vai examinar a legalidade, a legitimidade e, principalmente, em se tratando de Tribunal de Contas, a economicidade. E por que eu chamei a atenção para essa questão da economicidade? Porque a economicidade é o diferencial do Tribunal de Contas. Legalidade e legitimidade, os órgãos judiciais também avaliam. Agora, a economicidade, a expertise para análise da economicidade é do Tribunal de Contas. E sendo justo, mais especificamente do corpo instrutivo do Tribunal de Contas, do corpo técnico do Tribunal de Contas. Então, vejam que não faço aqui nenhum favor ao corpo instrutivo dizendo que ele é o coração do TCE. Ele é a alma, ele é a razão de ser, de existir um Tribunal de Contas. E aqui eu já chamo a atenção para um primeiro fator que me parece que, na prática, traz alguns problemas e que merecem a nossa reflexão, uma reflexão que muitas vezes passa despercebida, mesmo aqueles que escrevem sobre o Tribunal de Contas. E o que é? Me parece
que o corpo instrutivo do Tribunal de Contas, o corpo técnico do Tribunal de Contas, ele deve gozar de uma maior autonomia funcional e, em certa medida, até uma maior autonomia administrativa, dada a sua importância. Então, só para que os senhores tenham uma ideia, o secretário-geral de controle externo, normalmente, isso acontece na grande maioria das unidades da federação, ele exerce uma função de confiança do presidente do tribunal. Então, lógico que há questões aí de política institucional e etc., mas, assim, a priori, nada impede que ele seja exonerado se ele der um relatório, que, na verdade, é um parecer, né, porque ele é opinativo, ele dar um parecer contrário a uma eventual opinião, não é, do presidente. Além disso, todas as funções gratificadas do tribunal, elas são de nomeação do presidente. Corpo técnico, né, do tribunal, elas são de nomeação do presidente. Quando há a apuração de algum desvio funcional, de alguma falta funcional por um analista ou por um técnico do tribunal que integre o corpo técnico, que integre o corpo instrutivo, isso será apurado por uma corregedoria do tribunal, que é formada exclusivamente por conselheiros do tribunal. O auditor do TCE, ele não é julgado por seus pares. Ele é julgado por uma corregedoria, que é integrada por conselheiros. Né? Quando ele tem as suas demandas funcionais, essas demandas funcionais elas são submetidas à presidência do tribunal ou então ao conselho de administração do tribunal, que, por sua vez, é integrado somente por conselheiros. Então, me parece que essa é uma questão que merece muita reflexão. Né? Vejam os senhores, hoje, no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nós temos uma presidente que foi egressa do Ministério Público de Contas, um vice-presidente que foi egresso da carreira dos conselheiros substitutos, uma composição estritamente técnica. Então, esses problemas que eu estou levantando aqui, eles, pode-se dizer que eles não se colocam na prática. Mas vejam, só disso depender da composição que o TCE tem em dado momento, já nos deve levar à reflexão, não é? E nos deve fazer pensar acerca de como pode ser dada uma maior autonomia funcional ao corpo instrutivo do TCE. Né? Para quê? Para garantir que a sua expertise... Vejam, nós estamos falando aqui de um corpo de servidores que é difícil de se encontrar outro com igual qualidade na área de finanças públicas em qualquer outra área do Estado ou nos municípios, para que eles possam exercer a sua função com plena independência funcional. Certo? Então, me parece que esse é o primeiro ponto aí que a gente tem que levar em consideração. Né? Até porque meu avô ele costumava dizer, né? Vejam, esse modelo ele depende muito do bom senso. O problema do bom senso é que todos julgam ter bom senso. Né? Então, aí, às vezes, a questão aí ela fica um pouquinho complicada. Né? Então, a gente tem que resolver isso com uma melhor organização, com o aperfeiçoamento da organização. Né? A segunda instância do tribunal, essa instância impropriamente, né, do ponto de vista técnico, propriamente usado, é o Ministério Público de Contas. Né? A Constituição Federal e a Constituição do Estado prevêem o Ministério Público de Contas. Ambas falam que aos membros dos Ministérios Públicos junto aos tribunais de contas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e formas de investidura. Que seção é essa? É a seção reservada ao Ministério Público. Então, a Constituição diz que, em relação a direitos, vedações e formas de investidura, os membros do Ministério Público de Contas têm o mesmo regime jurídico que os membros do Ministério Público Geral, por assim dizer, o Ministério Público que atua junto ao Poder Judiciário. E como é que o Supremo Tribunal Federal tem entendido o Ministério Público de Contas? Primeiro,
ele entende que o Ministério Público de Contas é uma realidade distinta do ponto de vista institucional do Ministério Público que atua junto ao Poder Judiciário. O Ministério Público de Contas é autônomo em relação ao Ministério Público que atua junto ao Poder Judiciário. Segundo aspecto dessa interpretação que é feita pelo Supremo Tribunal Federal. Para o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público de Contas ele encontra-se vinculado ao Tribunal de Contas junto ao qual ele oficia. Ele encontra-se vinculado administrativamente, financeiramente, ao Tribunal de Contas junto ao qual oficia. Em outros termos, o Ministério Público de Contas não possui plena autonomia administrativa e financeira. Isso do ponto de vista orgânico, mas vejam, do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista do regime jurídico subjetivo dos procuradores de contas, que são os membros do Ministério Público de Contas, o regime jurídico é aquele próprio do Ministério Público que atua junto ao Poder Judiciário. Então, o modelo do Supremo Tribunal Federal em relação ao Ministério Público é um modelo híbrido. Organicamente, ele encontra-se vinculado ao Tribunal de Contas e não possui plena autonomia administrativa. Funcionalmente, subjetivamente, os procuradores de contas têm o mesmo regime jurídico subjetivo de seus pares no Ministério Público que atua junto ao Poder Judiciário. Também é um problema, né? Mas eu vou deixar isso só para um pouquinho mais adiante. Terceiro aspecto, melhor dizendo, os procuradores do Ministério Público de Contas, eles são recrutados mediante concurso público, né? A semelhança do que ocorre no Ministério Público junto ao Poder Judiciário. O procurador-geral do Ministério Público de Contas, ou procurador-geral de contas, ele é nomeado pelo governador para mandato de 2 anos, permitido uma única recondução, igualzinho como funciona para o procurador-geral de Justiça. E o quarto aspecto é o de que os membros do Ministério Público de Contas não estão sujeitos à corregedoria do tribunal. O Ministério Público de Contas possui uma corregedoria própria, né? Haja vista a independência funcional que lhes outorga a própria Constituição da República. Então, grosso modo, esse é o regime do Ministério Público de Contas. Mas esse modelo híbrido concebido pelo Supremo Tribunal Federal, ele, como eu já antecipei, ele apresenta alguns problemas, né? Porque, mais uma vez, a questão começa a depender muito do bom senso, de um compromisso que possa se estabelecer ali entre os ocupantes dos cargos de procurador e os ocupantes dos cargos de conselheiros. Por quê? Alguns tribunais de contas, eles interpretam... Veja, o Supremo Tribunal Federal ele diz que o Ministério Público não tem plena autonomia administrativa. Mas o Supremo diz que os procuradores têm independência funcional. E alguns tribunais de contas interpretam isso como o Ministério Público não tem nenhuma autonomia administrativa e tem lá alguns direitos que o Ministério Público do Estado possui. Então, vejam, é uma interpretação imprópria. São coisas bem diferentes não ter plena autonomia e não ter nenhuma autonomia. Então, em vários estados da federação, isso tem gerado problemas. Em algumas unidades, essa relação Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas funciona muito bem. Em outras, há problemas. E se há essa variação, né, e o que indica que depende muito da composição de cada Tribunal de Contas, de cada Ministério Público, indica que esse modelo ele necessita de um aperfeiçoamento, né?
há casos, há exemplos, inclusive, não vou citar aqui o Estado, etc., que os procuradores chegaram no dia seguinte para trabalhar e não tinham nem computador. Então, me parece que, claramente, não foi esse o objetivo do Constituinte ao prever a figura do Ministério Público de Contas e dar essas garantias aos seus membros para que possam exercer uma função no interesse público. Né? Aqui há várias soluções possíveis. O Supremo Tribunal Federal ele pode evoluir na sua interpretação, pode haver a aprovação de uma PEC, como é o caso da PEC 329, que se encontra em tramitação na Câmara de Deputados, para que seja reconhecida a autonomia administrativa e financeira aos Ministérios Públicos de Contas. Há também uma ideia, né, de que o Ministério Público de Contas ele seja incorporado como ramo autônomo dentro do próprio Ministério Público que atua junto ao Poder Judiciário, né? Tanto pode ser incorporado ao Ministério Público da União, como Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, como ramo autônomo do próprio Ministério Público do Estado, certo? Então, vejam que há aí uma série de questões, é um tema muito polêmico e muito debatido. Agora, quanto à sua atuação funcional, o Ministério Público ele se assemelha muito ao seu par que atua junto ao Poder Judiciário. O Ministério Público ele atua como fiscal da ordem jurídica, emitindo pareceres nos processos do tribunal, e ora atua como órgão agente principalmente por intermédio do Instituto da Representação, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. A terceira instância do tribunal é o corpo deliberativo, é o plenário do tribunal. Eu vou falar aqui do Tribunal de Contas do Estado, vou deixar um pouquinho o TCU de fora, porque eu acho que é o que interessa mais para a gente aqui, é o Tribunal de Contas do Estado. Então, veja, o Tribunal de Contas ele é formado por 7 conselheiros. Não é? O que a Constituição diz acerca dos conselheiros? Ela não chega expressamente a dizer que os conselheiros são magistrados, mas ela equipara, em alguns aspectos, os conselheiros aos magistrados. Mais especificamente, ela equipara os conselheiros aos desembargadores do Tribunal de Justiça quanto às garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens. Então, quanto a esses aspectos, os conselheiros são equiparados aos magistrados, aos desembargadores do Tribunal de Justiça. Mas isso não é algo que crie muita polêmica, né? A polêmica começa agora, né? São 7 conselheiros, e como é que eles são escolhidos? 4 são escolhidos pela Assembleia Legislativa, 3 pelo chefe do Poder Executivo. Desses 3 que são escolhidos pelo chefe do Poder Executivo, um é de livre nomeação, um tem que ser egresso do Ministério Público de Contas, e outro tem que ser egresso da carreira de conselheiros substitutos. Então, vejam, o chefe do Poder Executivo ele tem 3 nomeações, mas 2 são oriundas das carreiras técnicas. Só uma é de livre nomeação. As do Poder Legislativo são todas elas de livre nomeação por parte do Poder Legislativo. E por que eu digo que aí é que começa a polêmica envolvendo os tribunais de contas, ou a composição dos tribunais de contas? Porque os requisitos para ser conselheiro, que são estabelecidos na Constituição, eles são, às vezes, muito vagos e imprecisos. Né? Mais de 35 e menos 65, ok, é um requisito bem objetivo. Idoneidade moral e reputação ilibada. É um conceito muito aberto. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, enfim, daquela área de atuação dos tribunais de contas. Né? E isso acaba gerando a nomeação, né? A possibilidade de nomeação de pessoas que talvez não tenham o adequado perfil para exercer essa função de conselheiros. Então, vamos lá às críticas a esse modelo de composição dos tribunais de contas. Primeira crítica é essa, que eu já não verbalizei, mas já antecipei implicitamente, que é que o plenário do tribunal, o corpo deliberativo do tribunal, ele deveria ter
mais conselheiros técnicos e menos conselheiros, entre aspas, bem entre aspas isso daí, menos conselheiros políticos. Então, aí nós temos uma PEC, a PEC 329, a própria PEC proposta pela Tricom, que foi a PEC 22 de 2017. Em todas elas, nós temos aí uma tentativa de se aumentar a representação das carreiras técnicas no Tribunal de Contas. Eu acho a iniciativa louvável, acho que uma iniciativa boa, mas eu devo confessar a você, já que a gente está aqui falando da prática, que eu acho assim, muito difícil que isso seja levado à aprovação, porque significa o legislativo abrir mão de poder, né? Hoje, 4 das 7 vagas são de nomeação da Assembleia Legislativa. Então, será que o Congresso Nacional vai retirar esse poder das Assembleias Legislativas? Me parece que, na prática, né, embora eu ache a iniciativa louvável, na prática eu acho um pouco complicado, um pouco difícil de ser aprovado, né? Uma sugestão, né, que também poderia ser levada em conta, ela tem objetivos diferentes, né, mas que talvez seja mais possível de ser aplicada, né? É de nós estabelecermos um mandato para os conselheiros. E aqui eu falo de um mandato para os conselheiros oriundos das carreiras técnicas. Então, o conselheiro que vier do Ministério Público ou o conselheiro que vier da carreira dos conselheiros substitutos ter um mandato, por exemplo, de 5 anos. Isso permitiria que esses conselheiros eles não perdessem a ligação com as suas origens. Então, me parece que é uma proposta, talvez, que a gente possa alimentar mais expectativas de ser, no futuro, aprovada. A segunda crítica é justamente em relação a esses requisitos estabelecidos na Constituição, que eles tinham que ser mais específicos, né? Por exemplo, se prevê, pelo menos, a exigência de um diploma de curso superior nas áreas relativas à atuação do tribunal. A terceira crítica é que os conselheiros eles são controlados apenas pelas corregedorias dos tribunais. Eles não têm um controle por um Conselho Nacional. A PEC 22 de 2017 propõe a criação de um CNTC, do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Acho a iniciativa louvável. Ela tem bons objetivos, mas sou muito reticente quanto a isso, né? Porque me parece que há uma violação clara aí ao princípio constitucional federativo, ao Pacto Federativo Constitucional. Vejam, por que eu fiz aquela apresentação do sistema Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas ele exerce uma função de controle externo, que é tipicamente legislativa. A função de controle externo ela é federal. Sempre foi federal. Ela não é uma função nacional. O Poder Judiciário tem um Conselho Nacional de Justiça porque o Poder Judiciário é nacional. Na PEC que julgou a constitucionalidade do CNJ, isso foi expressamente referido pelo ministro Peluso, que foi o relator. É constitucional por isso. Então, por mais louvável que seja essa iniciativa e por maiores que sejam as demandas sociais por um maior controle pelos tribunais de contas, me parece que a gente tem que pensar num outro mecanismo que não o CNTC, né? Porque nós estamos em um Estado democrático de direito. Em um Estado democrático de direito, os fins, por mais nobres que sejam, por melhores que sejam as intenções, elas não justificam os meios. Então, o ponto de partida de qualquer proposta para melhorar o Estado e qualquer órgão do Estado tem que ser o respeito à nossa ordem constitucional. Ainda mais que se trata, né, de uma cláusula pétrea. Agora, vamos, então, para o nosso processo de controle externo. Eu vou ser breve aí, para nós deixarmos também a parte também para as perguntas. E aí a gente já começa logo com uma polêmica. Não existe uma lei nacional
que regulamente o processo de controle externo. A PEC 22 de 2017, ela fala de uma lei nacional que estabeleça normas gerais de processos de contas ou de processos de controle externo. Mais uma vez aí, eu vou ter que opor a inconstitucionalidade pela violação do Pacto Federativo. Infelizmente, ou felizmente, não sei, mas o fato é que é assim, a Constituição estabelece que nós somos uma república federativa. Como nós vamos regular um processo de controle externo federal por normas nacionais? Me parece que esse é um obstáculo também insuperável. Mas vamos lá. Como é que funciona, então, na prática, esse processo de controle externo? Essa estrutura que nós passamos no início, ela já nos permite vislumbrar como é essa tramitação. Normalmente, um processo de prestação de contas, tomada de contas, representação, denúncia, atos, contratos, atos de aposentadoria, pensão, de admissão de pessoal e etc., eles ingressam no tribunal, são analisados pelo corpo instrutivo, que emite um parecer técnico. Logo a seguir, eles são encaminhados ao Ministério Público, que, oficiando como custos legis, como fiscal da ordem jurídica, emite um parecer. E aí, então, o processo é distribuído para um núcleo de distribuição em um processo que estabelecerá, por sorteio, o relator com atribuição. E aí, esse relator vai analisar, por sua vez, o processo e colocará o seu voto, pedirá dia para julgamento, o processo será colocado em pauta e será julgado pelo plenário. Então, esse é o iter processual no Tribunal de Contas. Corpo instrutivo emite seu parecer. Ministério Público emite seu parecer. Relator, voto, plenário, acordam, a decisão está tomada. Mas há algumas situações aí que se diferenciam. Por exemplo, no caso de auditorias e inspeções. As auditorias e inspeções, elas começam no próprio tribunal. Os órgãos jurisdicionados, eles têm documentos que, obrigatoriamente, eles têm que remeter ao tribunal. E o corpo instrutivo, ele acaba formando um banco de dados. O Tribunal de Contas, ele tem um banco de dados sobre as contratações, sobre os convênios, sobre os atos das prefeituras, do governo do Estado. E, a partir da análise desse banco de dados, segundo critérios de materialidade, relevância e risco, e de acordo com o plano anual de auditoria, o corpo instrutivo ele realiza determinadas auditorias. E, a partir da realização dessas auditorias, como conclusão da realização dessas auditorias, ele emite um relatório propondo a adoção de determinadas medidas pelo plenário do Tribunal de Contas. E aqui existe uma diferença nessa tramitação. Por quê? Porque, de acordo com o regimento interno do TCE, uma vez elaborado o relatório de auditoria, ele vai diretamente para o relator e o relator passa a definir como se dará a tramitação desse processo. E aqui, me parece que, recentemente, o regimento interno do Tribunal de Contas do Estado, ele sofreu várias alterações, várias melhorias, vários aperfeiçoamentos, mas me parece que, nesse ponto, ele carece de aperfeiçoamento. Por quê? Porque não há um rito procedimental, né, um rito processual, suficientemente definido. Não basta o regimento interno do tribunal dizer que o processo que a auditoria vai para o relator e o relator define o seu trâmite. Me parece que há necessidade de aperfeiçoamento da norma nesse caso, porque, em alguns casos concretos, isso pode suscitar a alegação de violação do devido processo legal e ensejar a judicialização da questão. E vejam, sempre que há uma judicialização de uma questão envolvendo uma decisão do Tribunal de Contas, isso enfraquece a jurisdição de contas. Então, me parece que isso precisa ser aperfeiçoado. Né? Uma outra medida também que se destaca, e aí causa toda uma mudança nesse iter procedimental
no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, é a tutela provisória, que é a expressão do poder geral de cautela dos tribunais de contas. Então, diante de fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público, ou diante do risco de que a decisão que vier a ser tomada pelo tribunal seja ineficaz, o relator, o plenário, ou o próprio presidente do Tribunal de Contas, em alguns casos, ele pode deferir ou pode adotar uma tutela provisória. Sustar um ato, determinar uma providência, ele pode adotar uma tutela provisória. E por que eu estou chamando a atenção para essa tutela provisória? Porque sempre que em um processo de controle externo do TCE, alguma tutela provisória é requerida, o processo vai diretamente para o relator. E, a partir daí, o relator vai definir o trâmite desse processo, seja de que natureza for. Normalmente, essas tutelas provisórias elas são requeridas em processo de representação contra editais de licitação, que visam a impugnar editais de licitação. Uma outra situação em que foge um pouquinho daquela regra, corpo instrutivo, Ministério Público, plenário, diz respeito aos recursos. No Tribunal de Contas, nós temos 4 espécies de recursos. Recurso de reconsideração, que é o recurso contra a decisão de mérito do tribunal. O recurso de revisão, que nós podemos fazer no paralelo com a ação rescisória. O agravo, que é contra a tutela provisória. E os embargos de declaração, né, que acho que dispensam aí, maiores comentários são os embargos de declaração que a gente conhece. Então, vejam, no caso de recurso, o recurso é encaminhado diretamente para o relator e o relator define a tramitação desse recurso. Ele vai decidir que órgãos ele vai ouvir ou não, se ele vai ouvir o próprio recorrente ou não para aprimorar ali, para complementar as suas alegações. Enfim, é o próprio relator que vai definir o trâmite. Aqui, não me parece que há nenhuma possibilidade de alegação de violação do devido processo legal. Por quê? Porque o Tribunal de Contas, no seu regimento interno, ele já define minimamente como um rito mínimo a ser seguido pelo relator nesse caso. E, finalmente, um instrumento que eu gostaria muito de destacar aqui com os senhores é o instrumento da representação. A representação, por meio desse instrumento da representação, algum legitimado ele pode solicitar providências ao Tribunal de Contas contra irregularidades ou abusos havidos no exercício da administração contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades submetidos à jurisdição do Tribunal de Contas. Essa representação, normalmente, ela é usada para impugnar editais. Eu já até referi isso ainda há pouco. Mas ela tem sido, cada vez mais, um instrumento muito importante de atuação do corpo técnico do TCE e do Ministério Público de Contas. Recentemente, nesses últimos meses, foram várias as representações do corpo técnico do TCE envolvendo a aquisição de insumos, de equipamentos relacionados ao combate da pandemia de Covid-19. Então, aí, várias questões suscitando aquisições com sobrepreço, superfaturamento, que vieram da análise empreendida pelo corpo técnico do TCE. Várias decisões do tribunal de suspensão de tutela provisória foram adotadas com base em representações formuladas pelo corpo instrutivo do próprio TCE. E também a representação tem sido um instrumento muito importante de atuação do Ministério Público de Contas como órgão agente. Como eu sou suspeito, por assim dizer, eu sou procurador-geral do Ministério Público de Contas, mas, assim, houve algumas atuações muito importantes do Ministério Público de Contas do Rio de Janeiro, por meio de representações. Eu vou citar algumas, não vou me alongar muito, mas vou citar algumas. Professor, pediria que o senhor se dirigisse para a conclusão, porque nós temos que ouvir ainda o professor Veronese e as perguntas. Está ótimo, professora Maristela.
Então, vejam, houve várias representações envolvendo a linha 4 do metrô, a antecipação dos recursos de royalties do petróleo, né? Um pedido de auditoria da dívida pública do Estado, envolvendo benefícios fiscais, envolvendo organizações sociais. Todas essas foram representações promovidas pelo Ministério Público de Contas. Me coloco à disposição para detalhá-las na fase de perguntas, né? Nós poderíamos continuar aqui por horas a fio falando de como é o processo de controle externo, como os órgãos técnicos que atuam nesse processo de controle externo atuam, mas nós temos que nos caminhar, então, para a conclusão. E o que eu queria deixar com os senhores aqui é o seguinte, né? Vejam, nós estamos em um país, infelizmente, que se depara com um quadro de corrupção muito grave. A prática de malfeitos na administração pública ainda e é assim de longo tempo, ainda é um problema no Brasil, no Estado e em muitas prefeituras. E se há corrupção, não há boa gestão da coisa pública. Aqui eu estou usando corrupção em um sentido amplo, né? Para se designar malfeitos em geral. E os recentes casos envolvendo o gasto do dinheiro público, a pandemia, para combater a pandemia de Covid-19, não me deixa mentir, né? Nós temos um endividamento público federal que vai atingir aí mais de 100% do PIB até 2025. No estado do Rio de Janeiro, a dívida pública do Estado, a dívida consolidada líquida é de 318% da receita corrente líquida, quando o máximo seria 200%. Nos últimos 4 exercícios, o Estado não aplicou o mínimo previsto na Constituição, o mínimo previsto na Constituição e nas leis, em ações e serviços públicos de saúde. Nos últimos 3 exercícios, o Estado do Rio não aplicou o mínimo em manutenção e desenvolvimento do ensino. E todas estas questões, elas dizem respeito diretamente ao controle externo, à atuação do Tribunal de Contas. Então, é um interesse de todos nós que esse processo de controle externo ele funcione bem. E ele funcionar bem significa garantir que cada centavo do dinheiro público chegue sem desvios àquele que é a razão de ser do Tribunal de Contas, da administração pública e do próprio Estado, que é o cidadão. Então, agradeço a oportunidade. Professor, nós que agradecemos e ficou muito claro que somente quem tem um profundo conhecimento, uma profunda experiência do Tribunal de Contas pode fazer, elencar questões tão sensíveis e de uma forma tão acurada como foi feita nessa palestra. O professor conseguiu passar para criar uma ponte com as outras, interdisciplinar, com os pesquisadores que estão ouvindo a palestra, para demonstrar esse estranhamento e, de forma muito, muito objetiva, tocar em pontos importantíssimos do funcionamento do tribunal, que certamente não estão nos livros teóricos do direito. E isso é o verdadeiro propósito do nosso seminário, passar essa experiência que somente quem vivencia de forma muito próxima ela pode transmitir para quem não conhece a instituição. Então, agradeço imensamente e passo imediatamente a palavra à professora Alexandre Veronese. Boa tarde, obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito ao Pedro Heitor Barros Geraldo, coordenador desse nosso seminário, né? Parabenizar pela oportunidade da gente poder contrastar e colocar pontos de vista diferentes sobre fenômenos mais ou menos do mesmo esquadro, né? Tanto de operadores do direito, foi assim que o Pedro designou, né? Ou seja, sobre a prática, tal como ela é realizada pelos práticos, né? Nos vários órgãos da administração pública, como, por outro lado, pelos pesquisadores. Também agradecer a Maristela,
alegria que eu tenho de revê-la. Tive a oportunidade de estar na banca de dissertação da Maristela, né? E foi um excelente trabalho. E também agradecer ao professor Sérgio Paulo pela exposição, né? Eu até, ouvindo o professor Sérgio Paulo, gostaria de fazer uma homenagem ao Lucas Furtado Rocha, que é o nosso professor aqui da UNB, que é membro do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União. É um professor muito valoroso, né, da nossa casa, uma pessoa muito querida, né, daqui da Universidade de Brasília, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Eu não vou fazer, obviamente, uma exposição prática, eu, na verdade, vou problematizar alguns elementos, né, que têm a ver com a própria estruturação dos tribunais de conta no Brasil, e eu diria assim, do papel que os tribunais de conta eles têm no nosso país, sob 2 pontos de vista. O primeiro ponto de vista, acho que o professor Sérgio Paulo já colocou bem, né? Na verdade, no momento em que ele identifica diversas peculiaridades, quando ele designa, né, os debates internos nos vários estados acerca de qual é a autonomia, qual o grau de autonomia do Ministério Público junto ao os tribunais de contas dos estados, né, e o Tribunal de Contas da União também, né, ou seja, nos vários entes federativos, né, também no Distrito Federal, né. E quando ele menciona uma discussão que está muito em voga contemporaneamente, né, não só no Congresso, mas no meio político de uma forma geral, né, e eu diria também pelas pessoas que estudam instâncias de controle, né, no país, em relação à composição dos, né, Tribunais de Contas dos Estados e do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas dos Estados, alguns municípios do Distrito Federal e da União, ou seja, de como, na verdade, devem ser recrutados esses, né, membros, né, dos tribunais de contas, né? Uma vez que a gente sabe que, né, ocorreram, né, diversos casos muito rumorosos, né, recentemente, envolvendo conselheiros de vários estados, dentre os quais o próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, né? Eu tenho a peculiaridade de não ser só, quer dizer, não só não, né? Eu sou só pesquisador, mas além de ser professor e pesquisador, eu também participo, né? Sou assessor de ministro no Superior Tribunal de Justiça. E por dever de ofício, né, como assessor de ministro, eu tinha que assistir às sessões de julgamento, né, que a gente no STJ assiste por meio de um sistema interno, né? E as sessões da Corte Especial, elas são grandemente consumidas. A mesma coisa ocorre no Supremo Tribunal Federal, né? Agora menos, né, mas ocorria a larga no Supremo Tribunal Federal antes, né, do advento do entendimento do Supremo acerca do foro, né, do foro por prerrogativa de função, né? As pessoas normalmente chamam de foro privilegiado, né? Mas o nome técnico é o foro por prerrogativa de função, né? E essas ações, elas consomem muito o tempo de julgamento, porque são, na verdade, ações nas quais tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça acabam operando como uma primeira instância. Então, elas têm todas as peculiaridades de análise, né, de acervo probatório, enfim, todas a parte de instrução processual, ela, nessas ações penais, nesses inquéritos, enfim, né, que ocorrem na jurisdição desses 2 tribunais, no STF e na STJ, elas consomem muito tempo. Então, eu tinha que assistir aquilo, né? E assistir aquelas sessões e vi várias decisões, inclusive interlocutórias, né, de afastamento de conselheiros de tribunais de contas, né? E eram sempre matéria, né, não só do nosso setor de comunicação, né, mas também de muito interesse da imprensa. Eu diria que essas, né, eu não tenho dados precisos sobre isso, mas que a gente vivenciou, né, nos últimos anos, acho que num período mais recente, uma mudança de foco do Tribunal de Contas, né, dessa instituição Tribunal de Contas. Né? Os tribunais de contas, eles eram, digamos assim, mais escondidos, né? Estavam ali num canto, né? Faziam uma função técnica, né? E um pouco a meia-luz, né? E não havia uma grande atenção midiática. Eu acho que os tribunais de contas nos estados e do municípios e da própria do Distrito Federal e da União, eles passaram por um papel, eles passam, né, por
um momento peculiar do ponto de vista subjetivo. Então, assim, do ponto de vista subjetivo, para estruturar essa minha exposição, eu acho que a gente vive esse momento de exposição, e aí é natural que surjam, né, proposições legislativas, tais como a PEC, mencionada pelo professor Sérgio Paulo, né, de que visem construir um controle externo do controle externo, não é isso? Né? Ou seja, construir um Conselho Nacional, né, para os tribunais de contas. É muito peculiar a situação, na verdade, dos tribunais de contas, porque se a gente olha para a prerrogativa de função, né, a gente vai ver que tem uma equivalência dos conselheiros dos tribunais de contas aos desembargadores, e é isso que faz com que eles tenham foro por prerrogativa de função junto ao Superior Tribunal de Justiça, o que, de certo, é uma peculiaridade, né? É uma peculiaridade que mostra, na verdade, essa figura institucional que a gente tem. Dentro da teoria dos órgãos, digamos assim, de controle de uma forma geral, né, a gente passou durante muitos anos, né, recente, eu já não vou dizer que é mais recente, né, a gente passou por muitos anos de uma transição na qual se afirmou um modelo de controle no Brasil, por exemplo, por agências reguladoras, né? Ou seja, que é bastante distinto, né, dos tribunais de contas, mas também tem essa peculiaridade, ou seja, de ter um corpo técnico funcional, não necessariamente assim instrutório, mas um corpo técnico funcional que analisa os processos, gerencia, por exemplo, no caso da Anatel, que eu conheço melhor, né, outorga de licenças, etc., prepara as punições, né, os processos administrativos de descumprimento de obrigação, e depois submetem esses processos instruídos a superintendências que depois encaminham esses processos para o conselho diretor. E não necessariamente os membros dos conselhos diretores, né, têm também necessariamente o perfil específico, essa discussão sobre composição, né, de colegiados, né, ou de onde vêm, né, as pessoas que compõem os colegiados, não só dos tribunais de contas, mas a gente poderia fazer um aparelho interessante, né, para discutir isso como uma teoria geral, né, dos órgãos de controle, né? A gente poderia misturar isso com a teoria ou a discussão mais abstrata sobre as agências, acerca das agências reguladoras. O Pierre Rosanvallon, que é um grande pesquisador francês, ele tem uma discussão muito interessante sobre a democracia, né, contemporânea, e um dos elementos de tensão, né, dessa discussão da democracia é exatamente o elemento contramajoritário, ou seja, né, a gente vê isso muito facilmente pelas cortes constitucionais nos países onde elas estão bem afirmadas. Mas o Pierre Rosanvallon, nesse livro, ele amplia essa discussão para incluir também essa perspectiva, digamos assim, tecnocrática, né? Ou seja, como também existe uma tecnocracia nas agências reguladoras, né? Ele não tratou especificamente na obra dele de tribunais de contas. Poderia ter feito, né? Porque essa instituição existe em França, né? Mas é visível nas agências reguladoras, né? Que, do ponto de vista dele, né? E essa é a discussão, né, do Pierre Rosanvallon nesse livro, né? Se eu não me engano, La légitimité démocratique, né? Ou seja, a legitimidade democrática, né? A legitimidade aí advinda em órgãos que, num primeiro momento, são essencialmente não democráticos, né? Ou seja, né, eles não derivam, né, de um processo eleitoral, eles não se apoiam nisso. A legitimidade deles é uma legitimidade técnica, né? É uma legitimidade técnica. E, às vezes, esse discurso da legitimidade técnica ele, né, serve como uma cortina de fumaça, né, para, digamos assim, né, nublar tensões que a gente poderia identificar, onde não existe, por exemplo, né, e aí eu vou pegar exatamente da fala do professor Paulo Sérgio e da dissertação da Maristela, né, onde existem conceitos que são conceitos abertos, né, mas que vão ter um verniz ou uma análise fixada do ponto de vista técnico. A gente poderia pensar do ponto de vista subjetivo, né, que é ainda o primeiro ponto, né, da minha pequena exposição, né, em relação à PEC. Definir se algo é constitucional ou inconstitucional, né, é algo que deriva dessa legitimidade técnica, que é atribuída, né, de uma forma difusa a todos os órgãos judiciais no Brasil, né, e de uma forma concentrada ao Supremo Tribunal Federal e aos Tribunais de Justiça dos Estados nos limites da sua jurisdição específica, né?
ainda cabendo, eventualmente, recurso extraordinário se houver ofensa, né, a um ditame constitucional amplo, né, ou da Constituição Federal, propriamente. Né. Ou seja, tem aí uma discussão, né, uma discussão interessante que a gente acaba tendo algumas peculiaridades. Discutiu o CNJ, por exemplo, e como se decidiu o CNJ, não, eu ouso dizer, né, que não foi uma decisão simples. Né? Não é uma decisão, aquela decisão, né, que define, né, a constitucionalidade do CNJ contra a ação proposta, se eu não me engano, pela Associação dos Magistrados Brasileiros, pela AMB, não era uma decisão simples, especialmente se a gente olhar para outras federações, como ocorre, né, é só a gente ultrapassar, né, é só a gente ultrapassar a nossa fronteira sul, né, e ir para a Argentina, que a gente vai ver que na Argentina se criaram diversos conselhos, exatamente judiciários, conselhos da magistratura, né, para fazer essas veces, né, nos estados, porque no regime federativo argentino não chegou a esse consenso que a gente teve no Brasil, de a magistratura ser nacional ou o poder judiciário ser nacional, que é uma construção efetivamente histórica e peculiar nossa. Né? Não é eu ousaria dizer, né, que é uma interpretação da Constituição que, de certa forma, é uma interpretação aberta. Em até que ponto a gente pode considerar, né, isso uma violação do princípio federativo ou não, porque tem a ver com também rechear de conteúdo, né, rechear de conteúdo esse conceito de federação. O outro elemento que esse me causou mais espécie na dissertação da Maristela é exatamente o conceito técnico, né, da economicidade, né? Ou seja, de se definir o que é ou o que não é economicidade, né? Que é algo que pode parecer, num primeiro momento, doutrinariamente, nos livros, né? Mormente, né? Como a gente vai ter o princípio de eficiência, né? Como último termo do caput do artigo 37 da Constituição Federal. É algo simples de você olhar lá e dizer, bem, né, é obrigatório, é mandatório que toda administração pública tenha em conta, né, no seu funcionamento a eficiência. Mas o que é eficiência? Né, definida em termos específicos. A gente vai precisar de outros elementos, normalmente elementos que são, né, extrajurídicos, né, para decidir o que é isso. Então, subjetivamente, né, eu vejo um espaço, eu acho, enorme no Brasil contemporâneo para rediscutir, né? E eu acho que é uma discussão que vem sendo feita, mas tem que ser, digamos assim, expandida numa outra chave, numa chave um pouco mais empírica, né? A gente tem que construir uma agenda de pesquisa específica para entender, né? Para entender quis custodiet ipsos custódies, né? Como diria o brocado latino, né? Quem vigia os vigilantes, né? Mas não só identificar quem, mas identificar como isso funciona, né? Qual o sentido, para além do vocabulário, né, jurídico tradicional, que, né, se apresenta por vezes como muito preciso, mas na verdade é exatamente para tentar simplificar, né, uma realidade que ela é absolutamente complexa, né? Que ela ela é conformada por diversos outros elementos, né, que são, né, muito mais complexos. Se a gente para pensar, né, sobre certo aspecto, é claro que não na sua atividade cotidiana, né, mas em relação a casos extremos, né, nos casos extremos, né, na ausência de um controle administrativo, né, lá Conselho Nacional de Justiça ou Conselho Nacional do Ministério Público, né, que se encerrou em relação aos tribunais de contas e aos conselheiros, esse controle acabou sendo feito pela via penal, né, mormente nessas ações que foram propostas e que, inclusive, afastaram conselheiros de diversos, né, estados da federação. Ou seja, né, por mais que não haja um controle administrativo especificamente sobre o funcionamento dos tribunais de contas, né, como no Brasil a gente tem essa peculiaridade, né, da prerrogativa de função, né, e do foro prerrogativa de função dele ser adjudicado a órgãos que são normalmente externos, né, e isso é o dado mais interessante em relação aos tribunais de justiça dos estados e a essa, né, eu diria que essa judicial doctrine, né, para pegar um sentido americano em relação ao termo, né, uma doutrina judiciária que a gente criou no Brasil do foro por prerrogativa de função, né, ao longo das várias décadas, né, é muito interessante entender como o mandado de segurança, né, o writ of mandamus, que é exatamente o remédio constitucional contra a arbitrariedade,
no caso de um tribunal de justiça, ele vai ser, né, uma arbitrariedade, né, eventualmente praticada por um tribunal de justiça, ou por um desembargador, ou por um colegiado de desembargadores, ele vai ser apreciado em uma primeira instância, né, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou pelo Tribunal Regional Federal, enfim, né, pelo próprio tribunal do qual aquele ato foi emanado, né, e cabendo recurso, obviamente, ao Superior Tribunal de Justiça, né, num recurso ordinário, um mandado de segurança. Funciona como uma apelação, ou seja, com devolutividade, né, completa dessa ação. Né? Mas, em relação aos tribunais de contas dos estados, né, e aos desembargadores, né, a jurisdição criminal ela é retirada do Tribunal de Justiça. Né? Ela é colocada exatamente num órgão nacional, né, e o Tribunal de Contas veio junto com ela. Né? Ou seja, os desembargadores eles vão ser julgados em primeira instância pelo Superior Tribunal de Justiça, assim como os conselheiros de contas. Então, nesse sentido, a submissão, digamos assim, do Tribunal de Contas, por mais que ela não tenha vindo administrativamente, né, de uma forma, de um órgão colegiado nacional, do ponto de vista do plano da Organização Federativa Brasileira, né, no campo penal, ela vai para a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. Né? Então, ela não é atribuída, por exemplo, aos estados, né? ao Tribunal de Justiça dos estados. Né? Ela é colocada exatamente num plano superior. É só para mostrar que, na verdade, o nosso próprio conceito de construção de um regime federativo no Brasil é um conceito, né, de certa forma, de marchas e contramarchas, de idas e vindas, né, de descentralização ou descentralização. Né? E isso é muito perceptível nas nossas reformas administrativas, né? E agora, né, não vai para frente, porque a agenda de pesquisa, a agenda legislativa do governo ela é um pouco errática, né? Mas que, de certa forma, estaria dentro dos planos, né, do atual governo, no sentido de descentralizar mais, né, o que eles chamam de refazer ou refundar o Pacto Federativo. A gente está no âmbito desse movimento, por mais que, em razão da pandemia, enfim, e de problemas políticos, essa pauta legislativa ela não tenha andado. Então, assim, o conceito de divisão federativa, de organização federativa no Brasil, né, mais, eu diria, do que nos Estados Unidos, né, mais do que nos Estados Unidos, ele é um conceito ainda, ou é um espaço de debates, né, conceituais ainda muito aberto, muito plural. Então, a gente pode se surpreender com algumas transições. Uma das coisas que eu anotei, né, então já vou passar para o plano objetivo, né, é essa peculiaridade dos tribunais de contas serem órgãos ligados ao legislativo, né, de acordo com a Constituição Federal, né, ou seja, são órgãos ligados, são órgãos do legislativo, mas que fazem controle, inclusive, ao próprio judiciário, enfim, todas as instâncias do governo federal. Um debate que já é um debate antigo, né, mas era um debate da minha tese de doutorado. Eu não explorei isso em detalhes, não era o foco da minha tese, mas passava, né, en passant. Tem a ver, na verdade, com a análise do Tribunal de Contas da União, né, em relação à substancialização da ação do Tribunal de Contas da União para discutir a execuibilidade das políticas públicas. Quer dizer, para além de verificar a legalidade de editais, né, um desbordo, um desvio, né, de verbas públicas, né, ou uma má prática, né, nas gestões dos contratos e no próprio funcionamento, né, a própria auditoria, né, que o Tribunal de Contas, pelo menos da União, que eu conheço um pouco melhor, né, que a própria análise, né, dos servidores, né, ou seja, dos atos, né, dos servidores serem, né, chancelados, necessariamente avaliados, né, verificados pelo TCU. Né? Assim, o que se tinha de discussão na época que eu produzi a minha tese de doutorado era exatamente uma reclamação, né, das agências reguladoras, né, especificamente, né, que foi o meu objeto de pesquisa, que era a regulação em telecomunicações, né, das agências reguladoras em relação ao Tribunal de Contas da União, porque ele começava a, digamos assim, ultrapassar, né, no ponto de vista de alguns entrevistados da minha tese, né, a ultrapassar a avaliação, digamos assim, mais formal e até, né, usando esse conceito de economicidade, né, como um espaço amplo de interveniência, né,
para, na verdade, incidir sobre a própria produção e execução das políticas públicas, né? Em até que ponto, na verdade, né, essa atuação dos tribunais de contas, né, ou das cortes de contas, num sentido amplo, né, ela ultrapassa as contas, né? Ou seja, ela começa a se tornar, na verdade, uma interveniência, né? E a gente pode entender isso, né, para que eu não seja mal compreendido, de que a crítica dos meus entrevistados, né, a partir da posição que eles tinham de controlados, digamos assim, né? E até essa palavra é uma palavra interessante, né? Como a gente denomina o submetido ao Tribunal de Contas da União, né? Ao Tribunal de Contas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, né? Ele é um jurisdicionado, ele é um administrado, ele é, né? Onde ele se encontra, né? Ou seja, isso já mostra muito essa peculiaridade, né? Porque o Tribunal de Contas da União, assim como o CNJ, né? Passei 2 anos acompanhando o ministro na corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, né? E era muito interessante das práticas cotidianas da corregedoria, né? Serem práticas cotidianas que, por mais que a gente estivesse tratando de processos administrativos, né? Eles eram muito informados, e não tem como ser outra forma, né? Eu imagino, né? Eles eram muito informados, né? Pela lógica jurisdicional. Então, tinha essa dinâmica da tutela de urgência, apreciação de liminar né? Apreciação de liminar em pedido de providências. Né? Aí você faz uma tutela de urgência, aí bem, é o poder de cautela, né, do CPC, mas assim, aquilo me causava uma estranheza exatamente o que eu estava vendo, né? E a minha área de formação é no direito administrativo, né? Eu estava vendo digamos assim, uma absorção na prática cotidiana, né, do funcionamento dos processos administrativos da corregedoria, e era assim que funcionava, né, do processo, né, em processos que, num primeiro momento, eram processos administrativos. Né? Então, eu achava isso muito interessante, era algo muito curioso. Né? E foi muito curioso, foi muito interessante, né, ouvir o professor Sérgio Paulo falando também da tutela de urgência nos tribunais de contas dos estados. Então, tem aí exatamente uma parelha nessa lógica dos controles e dessa, né, judicialização, que, como o Tate e o Wallender mencionam, né, a judicialização ela não é só passível de compreensão, né, a partir de um conceito, né, simplório de aumento de procura, né, do judiciário, ou, mais ainda, né, de um conceito simplificado também de ocupação do papel do judiciário em relação aos demais poderes, né, nas democracias. Né? Um dos elementos de identificação da judicialização é exatamente a expansão da lógica judicial, ou seja, substantiva, né? O sentido de devido processo legal, né? Para os processos administrativos e para outras instâncias, né? Da vida, né, estatal e social, né, que, em primeiro momento, seriam infensas a isso. Né? Então, o Pedro aqui me diz para eu olhar o tempo. Eu vou fazer também, então, fazer uma consideração final e uma pergunta, né, ou uma provocação, né, para a gente passar, né, para as perguntas, né, e ter o próprio Pedro, eu tenho certeza que ele quer fazer uma pergunta, né? Nesse paradoxo do controle externo, né, eu gostei desse ponto, né, da ideia, né, de uma PEC, independentemente se ela, né, em uma primeira mirada é incondicional ou não incondicional, isso não é uma matéria que eu gostaria de enfrentar nesse momento, né? Mas eu achei muito curiosa essa lógica de você precisar de um controlador externo para os controladores externos, né? E dessa sequência de controles, né? Ou seja, né, de um estado que, de certa forma, né, não consegue encontrar uma resposta substantiva para a sociedade, né, em relação, né, à boa execução, às boas práticas cotidianas da administração, etc., etc. Né? Será que a gente vai precisar, né, criar mais controladores, cada vez mais órgãos de controle, ou será que a gente precisaria, né, repensar, né, essa questão do controle no Brasil? Eu posso expandir isso para a América Latina, porque esse fenômeno do debate da corrupção não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno latino-americano. A gente tem uma pluralidade de debates com colegas da Argentina, do Chile,
do México, que trazem esse tema da corrupção, né? E eu acho que ele é um grande tema, né? É um grande tema para ser discutido. Será que a gente vai precisar de onde vai terminar a nossa cadeia de controladores, né? Onde é que nós vamos... Vai haver algum momento que a gente vai, né, prescindir, vai ter menos controles e mais controles eficientes, né? Enfim, né, é uma questão que eu coloco para a gente discutir, né? A questão da corrupção, né, e da infinita necessidade de fiscais contra a corrupção. Obrigado. Eu vou pedir, infelizmente, muita tristeza que o professor Sérgio Paulo passe para as considerações finais, porque nós já estamos chegando no nosso tempo, mas eu acredito que o objetivo do nosso encontro foi atingido com essa brilhante interlocução entre as duas áreas de saberes, e é isso. Então, Sérgio Paulo, o professor Sérgio Paulo tem a palavra. Maristela, eu agradeço. Bem, o professor Alexandre Veronese, ele fez aí uma série de considerações. Seria impossível, em considerações finais, eu adentrar em todas essas questões. O tema do federalismo, ele é um tema muito caro para mim, foi objeto da minha dissertação de mestrado. Então, até por isso que eu procedo a uma análise muito à luz desse princípio federativo, porque me parece que foi um princípio historicamente muito vilipendiado no Brasil, né? E ele está diretamente ligado à existência de um regime jurídico, um regime político genuinamente democrático, né? Nós mantivemos sempre, desde a proclamação da República, uma federação, mas durante longos períodos autocráticos, essa federação foi nominal, não foi uma federação real, né? Então, o nosso federalismo, me parece, ele precisa ser interpretado com esse viés democrático, não é? Quando se descentraliza, quando se distribui o poder, está se aproximar o centro de decisão política do cidadão, e isso favorece a democracia. Só que me parece que, até por uma questão cultural, histórica, nós sempre depositamos na União as nossas esperanças, né? A União vai dar um jeito, a União vai nos salvar, a União é menos, entre aspas, corrupta do que os Estados, e etc. Enfim, aí me parece que é um debate assim que poderia se prolongar assim por muito tempo. Agora, especificamente, em relação aos tribunais de contas, me parece que nós precisamos repensar, né, a sua organização, né? Todas essas denúncias que envolveram e têm envolvido conselheiros dos tribunais de contas Brasil afora, mostram que tem algo errado. Mostram que tem algo que precisa ser, ou algumas coisas que precisam ser reformuladas, que precisam ser repensadas, né? Não fosse assim, né, eu me lembro, o próprio ministro Paulo Guedes não teria, no primeiro ano de governo, cogitado a extinção dos tribunais de contas para passar para se contratar, né, auditorias privadas, por assim dizer. Então, é uma questão, assim, me parece muito séria. Não me parece que seja o caso, de maneira nenhuma, de se extinguir o sistema Tribunal de Contas, mas é necessário que haja aperfeiçoamentos, né, que me parece passam, sim, por uma questão do estabelecimento de critérios para a nomeação dos conselheiros, mas que passam também pela própria organização interna dos tribunais de contas. Vejam, nós temos um corpo técnico, nós temos um Ministério Público de Contas, e essa organização interna do Tribunal de Contas não reflete a evolução que nós vimos, por exemplo, no âmbito do Poder Judiciário, da Justiça. Os atores que atuam no cenário judicial são autônomos e têm essa garantia
de autonomia. Os autores que atuam no âmbito do sistema de controle externo, do sistema Tribunal de Contas, ele não detém essa autonomia. Então, me parece que a evolução aí, o percurso histórico, ele ficou um pouco capenga, né? A evolução que o judiciário teve, o Tribunal de Contas não teve, não, pelo menos não na mesma medida, embora tenha sido engrandecido em atribuições e competências pelo advento da Constituição de 1988. E talvez por esse descompasso, hoje nós estejamos a nos deparar com situações como essa, né? Envolvendo, às vezes, uma falta de efetividade das medidas dos tribunais de contas, ou ainda um excessivo número, né, de membros dos tribunais de contas envolvidos em malfeitos na administração pública, né, em relação Professor Sérgio Paulo. Então, eu gostaria de finalizar, né, dizendo isso, que me parece que o sistema de Tribunal de Contas ele precisa urgentemente ser repensado e reformulado, mas sem esquecermos de que existe uma Constituição e que tudo tem que ser feito à luz do Estado Democrático de Direito, erigido a partir dessa Constituição. Perfeito. Professores, obrigado. Nós poderíamos ficar aqui a tarde toda, porque vimos que o assunto dá pano para manga, né? Agradecer aqui, eu gostaria de agradecer imensamente. Tem mais duas perguntas, se o senhor pudesse falar muito rapidamente, que é sobre a independência, a autonomia da colega Gisele, fez uma pergunta se a falta de autonomia do Ministério Público de Contas impede que o Ministério Público de Contas faça parcerias institucionais com órgãos como o MP do Estado, federal, e troca de informações para ações de combate à corrupção. E outra pergunta, qual seria o papel do MP de Contas em relação aos casos de corrupção? Quais são as práticas de preveni-las e qual a relação com os agentes públicos, com os seus jurisdicionados? Se olha só, a falta de autonomia administrativa e financeira do Ministério Público de Contas, ela cria obstáculos ao estabelecimento desse tipo de convênios, sim. Ele vai acabar dependendo de entre aspas, aval do próprio Tribunal de Contas, né? É um órgão que é exatamente aquilo que eu suscitei na minha exposição. Uma coisa é não ter plena autonomia, outra coisa é não ter autonomia nenhuma. E alguns tribunais de contas interpretam como não tendo autonomia administrativa nenhuma. Nesses casos, há um impedimento prático, sim. Entendi. Então, a apuração realmente fica prejudicada. Eu gostaria que o professor Pedro Heitor pudesse falar uma palavrinha, agradecimento. Professor, é possível? Sim, claro, só um minutinho. Eu gostaria de agradecer pela intervenção aí, a comunicação na mesa. Eu achei muito interessante, para mim foi muito esclarecedor vários aspectos, né, do trabalho no âmbito do TCE, que é um órgão que é pouco conhecido na realidade da sociedade brasileira, né? A gente ainda tem uma ideia que por exemplo, né, como todos citaram aqui, o combate à corrupção ele é um problema, né, de polícia, né, e de cadeia e tal, enquanto que o TCE se mostra, né, e sempre se mostrou atento a essas questões, muito mais do que esses órgãos hoje que se legitimam politicamente perante a sociedade como, né, órgãos que combatem, né, a corrupção. Então, essa exposição ela joga luz sobre instituições, né, que precisam da atenção da universidade, principalmente a partir das ciências sociais, né? Essas reflexões que o Veronese compartilhou com a gente, elas são muito importantes, principalmente para a gente conseguir compreender como é que o TCE se situa em meio a essa organização, né, profissional dos operadores do direito em torno da construção, né, desse papel específico das instituições. Portanto, eu queria agradecê-lo, né, essa gentileza de aceitar participar de uma atividade da universidade, a gentileza de fazer uma apresentação tão cuidadosa e atenta com o público,
e também ao Veronese por aceitar participar dessa discussão também, com essa grande experiência em sociologia política do direito e também em direito administrativo, e a Maristela, que é a grande idealizadora dessa mesa, e é graças ao trabalho dela que hoje no núcleo de pesquisa nossas reflexões elas incorporaram, vamos dizer assim, o papel dos operadores do direito no âmbito do TCE. Então, gostaria de dizer que esse é um primeiro encontro, que é uma honra recebê-lo aqui, e eu espero que a gente possa nos encontrar mais uma vez em outras ocasiões, discutindo essas questões. Então, gostaria de agradecê-lo. Vou ter que pedir licença agora, se as questões forem continuar, porque eu preciso abrir a outra sala, porque está na minha conta, entendeu? E falar que a próxima mesa, professor, a próxima palestra será sobre as práticas de organização do cartório e de produção da decisão. Todos estão convidados a participar também. E eu espero que o link funcione para todo mundo. Eu vou lá abrir a sala agora, viu? Muito obrigado, senhor Então, muito obrigada, professor Sérgio Paulo. Alexandre Veronese. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado, Marcela. Parabéns, viu? Obrigada eu. Obrigada. Foi muito bom. Foi muito bom. Bom. Tchau. E obrigado à equipe aí de fundo aí, os alunos do curso de social que estão apoiando a gente nessa organização. Valeu, obrigado Todos mesmo. os organizadores, muito bem. Então, de parabéns. Obrigada. Parabéns, tchau, tchau. Marcela, muito obrigado. Os organizadores também, professor Veronese também. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor. Abraços aí. Abraços. Abraço.